Começando aqui o nosso Valença Podcast, diretamente da FIEC, no primeiro Congresso de Gestão Jurídica, para falar com alguém que... Eu não sei se ele me deixou com medo, se ele me deixou feliz, se ele me deixou que eu vou ficar desempregado, eu não sei, mas brincadeiras à parte, Gustavo Rocha, para falar um pouquinho de inteligência artificial. Para quem não sabe, a palestra dele aqui foi sobre inteligência artificial e foi muito legal porque ela foi interativa. Ele mostrou o ChatGPT pra gente, mostrou... Eu esqueci o nome da plataforma do Bing. Sim. Mas a gente tá... É o Bing mesmo, né? Mesmo. A gente tá num momento... Disrupção, advocacia 4.0. Eu costumo brincar que a gente tá na advocacia 4.0, mas até a hora do jantar a gente vai estar na advocacia 77.0. Então, queria que você falasse um pouquinho dessa questão da inteligência artificial, de toda essa evolução, de toda essa questão que você tem observado para todo mundo acompanhar e quais suas percepções voltadas para o nosso mercado, né? Claro, perfeito. Bom, meu lugar é um prazer estar aqui contigo, Saulo. E uma das coisas que eu vejo, talvez seja justamente no gancho que tu me deixou agora. O pessoal fala muito da advocacia 4.0. Mas o que é a advocacia 4.0? Eu já vi gente anunciando a advocacia 5.0. Sim, ela já existe. Eu não sei nem o que é a 4.0 não, ela existe, direito. Vou te dizer, e a 5 já existe e é velha, pior é isso. A 4.0 é a interferência, vamos dizer assim, ou grande utilização da tecnologia. E o que é a 5.0? É o que o nosso Congresso trouxe também muito forte hoje. A advocacia 5.0, não só, na verdade não é o termo advocacia 5.0, é o termo, na verdade, 5.0 enquanto sociedade, enquanto todo o mercado, tá? Ele já foi protocolado no Japão em 2016, então não é um termo novo, e ele foi cunhado por quê? Porque eles usam tanta tecnologia que eles já estão entendendo que eles precisam voltar para o ser humano. Então a inteligência artificial, eu acho que ela vai passar pelo mesmo papel. Nós vamos desenvolver talvez muito mais com velocidade nessa 4.0. Nós vamos encontrar na advocacia meios de utilizar as ferramentas de uma maneira mais inteligente. Nós vamos encontrar nisto apoio técnico. Mas nós não podemos esquecer das pessoas. Não podemos, ficar voltado somente à tecnologia, achando, como muitos dizem, poxa, Gustavo, vai acabar o advogado? Vai acabar a advocacia? As empresas vão contratar o ChatGPT e esquecer que existem os advogados? É óbvio que não. E quem lida na área empresarial, também lido na área empresarial, prestando consultoria para departamentos jurídicos, o que a gente percebe? Eles me contratam, Saulo, porque eles querem o hype da tecnologia. E aí quando eles conhecem o hype da tecnologia, eles me olham e dizem a mesma coisa. Mas eu continuo precisando de pessoas, né? Eu continuo. Só um parêntese. O Gustavo falou na palestra dele, que eu achei bem interessante, a questão de... A máquina nunca vai pensar por você. A inteligência artificial não vai pensar por você. Ela vai executar um comando, mas no final do dia precisa que alguém pense por ela. Sim. Nunca, talvez, eu não vou dizer nunca, Sim, diga nunca, mas assim, nunca vai ser um eu robô da vida, a gente não vai a priori não é isso que vai existir. No Minority Report, nada nesse sentido. O princípio não é isso. Mas a ideia não é essa, né? A ideia é que isso contribua, porque, por exemplo, a gente está conversando aqui e todas as pessoas que passaram aqui pelo nosso podcast comentaram sobre, no final do dia tem um trabalho técnico do advogado e a ideia da inteligência artificial, o desenvolvimento das plataformas e dos robôs, tem da tecnologia como um todo, tem o condão, que é a palavra bem do direito, tem um condão, tem o objetivo de ajudar na realização das tarefas, tornar aquilo mais fácil, mais lúdico, eu diria, mas nunca substituir a... Exatamente. Até vou te dar uma linha do tempo. Atendimento do cliente, eu posso ter ferramenta? Posso. Eu posso ter software de CRM que vai fazer atendimento ao cliente, eu posso ter respostas automáticas, eu posso criar desde áudio ou textos ou vídeos para ele ter respostas em cima disso. Depois que o cliente é atendido, fechamento do negócio pode ser totalmente eletrônico, através de plataformas eletrônicas. Eu não preciso nem conhecer o cliente, na verdade, apesar de ser um preceito do Código de Ética, mas eu posso não conhecer o cliente. Fechei o negócio, a produção dos textos pode ser totalmente robotizada, o protocolo no judiciário pode ser totalmente robotizado e mesmo assim, os comandos, os inputs, a gestão, quem está fazendo as tarefas principalmente de controle é humano. Por quê? Porque é o humano que pensa o que ele quer e aonde ele quer chegar. A máquina não tem esse diagnóstico. A máquina executa um diagnóstico que nós programamos. No escritório a gente tem só desculpa até te interromper, mas a gente tem um comitê de inovação, no qual eu e mais alguns sócios, inclusive o André, que é sócio fundador do escritório, estava aqui no evento comigo, junto com outros sócios e alguns advogados que são entusiastas, que gostam do tema, legal. E pessoas que a gente elege, que a gente brinca para poder conduzir isso.
a gente está sempre ligado nisso. Então a gente tem o OCR, tem o robô peticionador. Então, esse robô peticionador eu acho fantástico, porque a ideia dele é meio que um quiz. Então ele vai, você vai clicando. Ainda assim eu preciso, às vezes, alguns pontos. Sim. Numa contestação, sei lá, alguma coisa trabalhista, por exemplo, de inserir alguns pontos ali, digitar, mas a ideia é que ele seja todo interativo, todo lúdico, como eu usei essa palavra aqui agora há pouco, para poder facilitar. Então tem o OCR, tem isso, tem um robô peticionador, robô de cadastro, robô de leitura, robô de, sabe, peticionamento em lote, tem todo um desenvolvimento e todo um cuidado que a gente tem para isso. Mas eu ainda preciso do advogado e acho que sim, a gente vai continuar precisando no final do dia, né? Então, por exemplo, e aqui o exemplo pessoal, a gente recebe, sei lá, 300, 400 e-mails por dia. E aí aquela plataforma que você mostrou, eu quero digitar isso aqui de maneira casual, de maneira legal. E aquilo aí pra mim seria uma mão na roda, meu dia. Seria muito mais otimizado, por exemplo, tá aí, quanto a né? plataforma dele. E tá chegando. Tá chegando. Então, a ideia é de otimizar, mas no final do dia eu ainda preciso dizer pra ele o que eu quero, né? Exatamente. E não vai ser automático. Não vai ser automático. Até né? porque as pessoas têm uma falsa ilusão, né? Uma ilusão realmente muito grande. Elas criam uma ideia de que a tecnologia é algo que pensa e resolve as coisas sozinhas. Eu vou dar um exemplo histórico. O primeiro inteligência artificial que surgiu na área jurídica se chamou ROS, baseado no Watson da IBM em 2012. Sim. Tá? Eu tive na IBM visitando quando lançaram o Watson pra poder entender como é que era esse bicho pra gente levar pro escritório. Pois é, em 2012 nós já tivemos na Inglaterra o ROS. Ele foi uma inteligência artificial voltada para a área jurídica na área de contratos, lastreada e baseada, portanto, no Watson, que é uma baita ferramenta. E o que aconteceu? Acabaram os advogados contratualistas? Não. Nós temos totens que produzem contratos na Inglaterra e nos Estados Unidos desde 2009. O cara chega num shopping, digita o que ele quer do contrato, passa o cartão de crédito e leva o contrato para casa. Acabaram os advogados? Não. Porque o que ele consegue, o Google também faz. O que o ChatGPT faz, ele só me economiza tempo, que eu acharia também no Google. Então, no fundo, nós estamos dando um hype, né? Nós estamos dando uma alta complexidade para algo que ainda não é tão complexo. Pode ser que um dia todo esse cruzamento de dados nos dê coisa mais complexa. Pode acontecer. Mas ainda assim, nós temos o